A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que alegria ter você aqui mais uma vez. Obrigado por abrir este espaço no seu dia para juntos buscarmos a voz de Deus. Eu não creio que seja coincidência você estar aqui agora. O Espírito Santo tem algo específico para derramar sobre o seu coração. Quero pedir desde já, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda a espalhar a palavra e alcançar outras vidas que precisam ser tocadas por Deus. Mas mais do que isso, esse simples gesto é um testemunho de fé. É como dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir Tua voz, eu recebo o que o Senhor vai falar comigo. Sabe, todos nós enfrentamos momentos em que precisamos tomar decisões. Algumas parecem pequenas. O que dizer numa conversa difícil, como administrar o tempo, que caminho seguir em um projeto. Outras são maiores. Mudar de cidade, aceitar ou não uma proposta, iniciar ou encerrar um relacionamento, dar um passo de fé ou permanecer no lugar onde estamos. E é justamente aí que muitos tropeçam, porque em vez de parar para ouvir a voz do Espírito, acabam se apoiando apenas na lógica, na pressa, no conselho humano ou pior, nos próprios impulsos. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que, ao agir sem consultar o Senhor, colheram consequências amargas. Mas também nos mostra aqueles que, por se colocarem diante de Deus antes de cada passo, foram guardados, guiados e sustentados. Você já percebeu como uma decisão pode mudar todo o rumo da nossa vida? Uma escolha feita sem discernimento pode nos levar anos para consertar. Quantos hoje estão vivendo dores que poderiam ter sido evitadas se apenas tivessem parado um pouco, dobrado os joelhos e buscado direção no alto? A verdade é que muitas vezes queremos respostas rápidas, queremos atalhos, queremos decidir e seguir em frente sem o incômodo da espera. Mas a espera não é perda de tempo, a espera é lugar de revelação. É no silêncio diante de Deus que recebemos clareza. É na oração que o Espírito ajusta a nossa visão. É no discernimento da palavra que aprendemos a diferença entre fé e presunção. Quantas vezes já nos enganamos pensando que estávamos agindo em fé, quando na verdade era apenas vontade própria disfarçada de espiritualidade. Foi isso que Israel viveu em Cades Barnea. Depois de rejeitar a ordem do Senhor, tentaram conquistar a terra por conta própria e foram derrotados. A Bíblia chama isso de presunção. Eles não esperaram a direção, não submeteram o coração e pagaram caro por isso. Por outro lado, também vemos homens como Davi, que mesmo já ungido rei, não se apressava em tomar o trono à força. Ele perguntava: subirei contra os filisteus? E só avançava quando recebia a resposta do Senhor. Isso é fé verdadeira. Não andar pelo impulso, mas pela voz de Deus. E aqui está o convite de hoje. Antes de tomar decisões, pare, ore. Examine-se, discirna, espere. Porque uma decisão na carne pode roubar anos de vida, mas uma decisão no Espírito pode abrir um destino inteiro de bênção. Meu irmão, minha irmã, eu creio que o Senhor nos chama hoje a um novo nível de cuidado. Não viver guiados pela ansiedade, nem pelo imediatismo, mas pela presença de Deus. Porque é muito melhor perder tempo buscando direção do que perder a vida colhendo as consequências de uma escolha precipitada. Eu sinto no meu coração que muitos aqui têm decisões diante de si. Talvez profissionais, talvez familiares, talvez espirituais. E o Espírito Santo quer sussurrar: não se apresse, me busque primeiro, espere em mim, eu vou te guiar. E é sobre isso que vamos meditar hoje. O poder e a urgência de buscar a direção de Deus antes de qualquer decisão. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 43. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos foram na direção das montanhas. Esse versículo é parte de uma longa lembrança de Moisés sobre a jornada do povo de Israel. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, mas ao invés de confiar plenamente no Senhor, vacilaram. Primeiro, recusaram-se a avançar quando Deus mandou.
Depois, quando ouviram sobre a consequência da sua incredulidade, tentaram conquistar a terra por conta própria, sem a presença de Deus. E o resultado foi derrota e vergonha. Esse texto nos mostra com clareza o perigo de tomar decisões sem discernir a vontade de Deus. Israel tinha a promessa, Israel tinha visto os sinais e milagres, Israel tinha a palavra liberada, mas preferiu seguir o impulso, a lógica, a presunção, e pagaram caro. Aqui é um princípio eterno. Não basta ter uma promessa, é preciso caminhar na direção do tempo e da maneira de Deus. Fé não é se lançar de qualquer jeito, fé é obedecer à voz do Senhor. Moisés recorda que eles foram presunçosos. Essa palavra é forte. Significa agir com arrogância, como quem pensa, eu sei o que estou fazendo, não preciso consultar Deus. Quantas vezes repetimos o mesmo erro? Agimos no automático, decidimos no calor da emoção e depois vamos a Deus apenas para pedir que Ele conserte o estrago. Por isso essa passagem é tão atual. Ela nos convida a parar e refletir. Quantas escolhas da minha vida eu já tomei sem oração? Quantas vezes eu avancei sem buscar o conselho do Senhor? E quantas dessas vezes o resultado foi dor, frustração ou atraso? Israel perdeu uma geração inteira no deserto porque não soube esperar, ouvir e obedecer. Esse é um alerta para mim e para você. Hoje, antes de cada decisão, precisamos lembrar, fé não é presunção, fé é obediência, fé é dependência, fé é esperar o tempo de Deus. Meu irmão, minha irmã, o maior erro que Israel cometeu em Cades Barneia foi confundir fé com presunção. Eles ouviram a palavra, viram a promessa, mas deixaram a incredulidade governar. Depois, para tentar consertar, tomaram uma decisão sem direção do Senhor. O resultado foi derrota. Isso nos ensina algo profundo. Não basta querer a bênção, é preciso caminhar no ritmo de Deus. Uma escolha fora do tempo certo pode transformar promessa em frustração. Olhe comigo. Moisés havia dito claramente que não subissem à batalha, porque Deus não estaria com eles. Mas o povo, tomado por orgulho e medo, decidiu agir assim mesmo. Subiram sozinhos, lutaram sozinhos, foram feridos sozinhos e choraram sozinhos. O que aconteceu ali é a fotografia do que muitas vezes se repete em nossas vidas. Queremos resolver situações na força do braço, achando que porque temos promessas podemos avançar sem consulta. Mas promessa não é passe livre para imprudência. Promessa é convite para dependência. Veja Davi, ele tinha sido ungido rei por Samuel. A promessa estava sobre ele. Mas Davi não tomou o trono pela força, nem quando teve a chance de matar Saul em suas mãos. Ele esperou o tempo de Deus. Ele perguntava, Senhor, subirei contra os filisteus? E só ia para a guerra quando o Senhor dizia, vai, porque eu entregarei nas tuas mãos. Isso é fé, é confiança que espera a ordem antes de agir. Agora compare com Saul, o oposto de Davi. Em 1 Samuel 13, Saul estava pressionado, o povo ansioso, o inimigo avançando. Samuel demorava. E Saul decidiu oferecer o sacrifício, algo que não lhe cabia. Resultado, perdeu o favor e o reino. Ele se precipitou, não esperou a direção, agiu no impulso. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Decidimos sem oração, sem jejum, sem conselho da palavra. Colocamos Deus de lado e só o procuramos quando as consequências nos esmagam. E aqui está a verdade dura, mas libertadora. Deus não abençoa presunção, Deus abençoa obediência. Talvez você esteja hoje diante de uma decisão importante. Pode ser mudar de emprego, começar um relacionamento, assinar um contrato, dar um passo ministerial. Eu te pergunto, você já levou isso ao altar? Você já esperou ouvir o Espírito Santo? Ou está confiando apenas no que parece lógico, rápido, conveniente? Lembre-se, nem tudo que parece oportunidade vem de Deus. Nem toda porta aberta é divina. O inimigo também abre portas. O teste não é se a porta está aberta, mas se a voz do pastor está guiando para atravessar lá. Olhe o exemplo de Jesus.
Mesmo sendo filho de Deus, ele nunca tomou decisões sem orar. Passava noites em oração antes de escolher os discípulos. Buscava o Pai antes de cada movimento estratégico. Se o próprio Cristo dependia da direção do Pai, como nós ousamos viver no automático? O problema é que muitas vezes confundimos pressa com fé. Pensamos, se eu não decidir agora, vou perder a chance. Mas quem confia sabe, o tempo está nas mãos de Deus. Se é dele, ninguém pode roubar. Se não é dele, mesmo que agarremos, vai se desfazer. Por isso, meu irmão, não confunda movimento com avanço. Não confunda atividade com produtividade. Não confunda ansiedade com urgência espiritual. Muitas vezes o passo mais poderoso é parar. O ato mais espiritual é esperar. O gesto mais de fé é ajoelhar antes de agir. Fé não é correr. Fé é obedecer. Fé é dizer, eu só vou se o Senhor for comigo. Foi isso que Moisés declarou em Êxodo 33. Se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Essa deve ser a nossa oração. Não quero conquistar sem Deus. Não quero decidir sem ouvir o céu. Não quero avançar sem a garantia da presença. Talvez essa palavra hoje esteja te chamando ao freio. Você está prestes a tomar uma decisão, mas o Espírito Santo te pede, espere, ore, jejue, consulte a palavra. Peça conselho a homens e mulheres cheios de Deus, porque é melhor atrasar por prudência do que sofrer por precipitação. Lembre-se de Provérbios 3, contra 5 até 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O segredo não é depender da nossa lógica, mas reconhecer o Senhor em cada passo. Quando fazemos isso, Ele mesmo alinha os caminhos, ajusta os detalhes, abre as portas certas e fecha as erradas. Meu irmão, minha irmã, não viva como Israel, vagando 40 anos por uma decisão precipitada. Viva como Davi, que esperou o tempo de Deus e colheu o favor. Viva como Jesus, que buscava o Pai antes de agir. Viva em obediência. Viva em discernimento. Viva em dependência. Porque antes de qualquer decisão, o céu precisa ser consultado. Senhor amado, aqui estamos diante de Ti. Corações abertos, mentes inquietas, decisões diante de nós. E ao mesmo tempo esse peso santo do Teu Espírito nos lembrando, não nos precipitemos, não avancemos sem ouvir a Tua voz. Pai, eu confesso diante de Ti, quantas vezes corri sem Te consultar, quantas vezes decidi pelo impulso, quantas vezes chamei de fé aquilo que era apenas ansiedade. E quantas vezes chorei por escolhas que poderiam ter sido evitadas. Hoje eu quero parar. Hoje eu quero Te ouvir. Hoje eu quero me render. Eu quero declarar que a minha vida não está nas mãos do acaso, nem da pressa, nem da lógica humana. A minha vida está nas Tuas mãos. Espírito Santo, fala comigo. Corrige minha pressa. Silencia minha carne. Desarma os meus planos, onde eles não são os Teus. Abre os meus ouvidos para perceber quando é o Senhor que está dizendo, não suba, não avance, espere. Eu não quero repetir o erro de Israel em Cádiz Barneia. Não quero ser presunçoso. Não quero ir sem a Tua presença. Prefiro esperar no deserto, mas Te ouvir, do que correr para a montanha sem Ti e ser derrotado. Senhor, dá-me um coração humilde, um coração ensinável, um coração que consulta antes de agir. Um coração que diz, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Jesus, Tu és o bom pastor. E eu declaro, eu sou Tua ovelha. E a Tua ovelha ouve a Tua voz. Não quero seguir estranhos, não quero seguir atalhos, não quero seguir o engano do meu próprio coração. Eu quero seguir a Tua voz. Senhor, aqui estão minhas decisões. Coloco diante de Ti minha vida profissional, minha família, meus relacionamentos, minhas escolhas espirituais. Tudo é Teu. Não me deixes andar sozinho. Não me deixes decidir no escuro.
Não me deixes escolher sem discernir. Eu te peço, abre portas que são tuas, fecha portas que não são. Guia-me pelo caminho eterno. Toma-me pela mão direita e conduz-me. E acima de tudo, Senhor, coloca dentro de mim a ousadia de obedecer. Porque às vezes não é difícil ouvir. O difícil é obedecer. Mas hoje eu digo, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu entrego a ti cada decisão que tenho diante de mim. E oro, guia-me, Senhor, como guiou teu povo de dia com a nuvem e de noite com a coluna de fogo. Guia-me, Senhor, como guiou Davi nas batalhas. Guia-me, Senhor, como guiou teu filho em cada passo do seu ministério. E que a minha oração seja sempre esta: antes de qualquer decisão, eu vou ouvir o Senhor. Amém. Pai querido, agora eu quero levantar diante de ti cada pessoa que está conectada conosco neste momento. Não é por acaso que elas chegaram até aqui. Eu creio que o teu Espírito Santo atraiu cada coração, porque o Senhor sabe exatamente o que cada um está vivendo e quais decisões estão diante deles. Senhor, eu oro por aqueles que estão diante de escolhas profissionais. Muitos estão desempregados, buscando portas abertas. Outros receberam propostas e não sabem qual caminho seguir. Espírito Santo, dá clareza. Fecha as portas que não vêm de ti, ainda que pareçam boas aos olhos humanos, e abre as portas que foram preparadas no teu conselho eterno. Eu oro por aqueles que carregam decisões na área familiar, casais que estão à beira de um rompimento, pais que não sabem como lidar com seus filhos, jovens que pensam em se casar. Senhor, visita cada lar, derrama sabedoria, amor e discernimento, que não hajam por impulso nem pela emoção, mas que possam parar e ouvir a tua voz antes de dar qualquer passo. Eu oro também pelos que estão em luta com enfermidades, a quem precise decidir sobre tratamentos médicos, procedimentos. Senhor, entra com direção, dá paz ao coração, confirma o caminho certo, envia os recursos necessários e, acima de tudo, manifesta o teu poder curador, trazendo saúde e restauração. Pai, eu me lembro agora daqueles que estão aflitos por questões financeiras. Muitos estão em dívidas, outros pensando em investimentos, em negócios, em contratos. Espírito Santo, impede decisões precipitadas. Livra-os de armadilhas, da estratégia divina. Ensina-os a esperar no Senhor, em vez de correrem para soluções rápidas que não vêm de ti. Eu oro por aqueles que estão vivendo crises espirituais. Muitos estão se perguntando: é hora de mudar de ministério? É hora de assumir essa responsabilidade? É hora de esperar mais um pouco? Senhor, confirma o teu tempo. Que nenhum deles vá à frente da tua nuvem. Que nenhum deles fique parado quando o Senhor disser avance. E agora, Senhor, eu quero interceder por cada pedido de oração que será escrito nos comentários. O Senhor conhece cada história, cada lágrima, cada luta escondida. Eu oro para que, à medida que esses irmãos e irmãs escreverem seus pedidos, sintam a tua presença invadindo sua vida, e que ao mesmo tempo testemunhos comecem a brotar, testemunhos de decisões tomadas no Senhor, de portas certas abertas, de livramentos concedidos, de milagres experimentados. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar, escreva aqui nos comentários o que você está vivendo. Qual é a decisão que está diante de você? Qual é a área em que você precisa ouvir a voz de Deus? Escreva, compartilhe. Isso não é apenas interação, é ato profético. Quando você escreve, você coloca diante do altar do Senhor. E nós, como comunidade, vamos interceder juntos por você. Senhor, que essa comunidade seja um lugar de apoio espiritual. Que cada comentário se torne um memorial diante do teu trono. Que cada testemunho seja como fagulha de fé acendendo corações. Eu declaro sobre cada pessoa conectada aqui: o Senhor vai guiar os seus passos, Ele vai iluminar os teus caminhos, Ele vai te guardar de toda decisão precipitada, Ele vai te dar paz antes de cada escolha. Porque o Senhor é o Deus que diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmos 32:8. Que cada um aqui viva essa promessa e que cada decisão seja fruto de oração, discernimento e obediência. Amém.
receba essa palavra profética sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus. O Senhor vai alinhar os teus passos com o coração dele. Decisões que antes estavam nubladas serão clareadas. Caminhos que pareciam confusos serão endireitados. Você não viverá mais pela ansiedade, mas pela direção do Espírito Santo. Eu declaro que a paz de Cristo será o árbitro no seu coração. Quando for de Deus, você terá paz que excede todo entendimento. Quando não for de Deus, essa mesma paz se ausentará e você reconhecerá o alerta do Espírito. Você não andará perdido, você não caminhará no escuro. O Senhor será a lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Eu declaro que nenhuma porta enganosa se abrirá para você. O inimigo não terá poder de te seduzir com atalhos. O Senhor será o teu guarda. Ele fechará as portas que são armadilhas e abrirá aquelas que foram preparadas para você desde antes da fundação do mundo. Eu declaro que você não será governado pela pressa. O tempo não será seu inimigo. O Senhor vai te ensinar a esperar, vai te dar maturidade para discernir o tempo certo de cada decisão. O relógio de Deus não atrasa, nem adianta. E você aprenderá a confiar no ritmo do céu. Eu declaro que você terá ousadia para obedecer. Muitas vezes o difícil não é ouvir, é obedecer. Mas o Senhor te dará coragem de dizer sim quando Ele mandar avançar e coragem de dizer não quando Ele mandar parar. Você será guardado de toda presunção. Você será revestido de fé genuína. Eu declaro que sua casa será cheia de discernimento. Que cada decisão familiar será marcada pela oração. Que seus filhos aprenderão a buscar a direção do Senhor desde cedo. Que sua família não andará por impulso, mas pela palavra. Eu declaro sobre a sua vida profissional. O Senhor vai te conduzir aos lugares certos, às conexões certas, às oportunidades certas. Você não será enganado. Você não será envergonhado. O Senhor vai prosperar os teus caminhos porque você decidiu consultá-lo antes de agir. Eu declaro sobre a sua vida espiritual. Você será guiado pelo Espírito Santo em cada passo do seu ministério. Não será movido pela vaidade, nem pela comparação, nem pela ansiedade. O Senhor vai te ensinar a esperar e no tempo dele, Ele mesmo te levantará. Eu declaro que as próximas decisões da sua vida não serão motivo de medo, mas de esperança. Porque agora você sabe, não está sozinho. O Senhor caminha contigo. Ele fala contigo. Ele guia os teus passos. E eu encerro declarando como Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Que essa seja a marca da sua vida a partir de hoje. Nunca mais tomar decisões sem o céu. Eu libero sobre você uma unção de discernimento, uma unção de sensibilidade ao Espírito, uma unção de obediência radical, que o seu coração se torne como uma bússola alinhada ao norte eterno, Cristo Jesus. Receba esta bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tempo precioso juntos na presença do Senhor. Eu sinto em meu coração que esta palavra foi como uma seta certeira para muitos aqui. O Espírito Santo está realinhando passos, trazendo paz em meio às decisões, corrigindo rotas que poderiam gerar dor. Se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir, inscreva-se neste canal. Ative o sino das notificações, para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra que o Senhor tem derramado aqui. Quando você se inscreve, você não apenas recebe, mas ajuda a espalhar a semente da palavra para outros corações que precisam. E eu também quero te pedir, compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está diante de uma decisão importante. Talvez um amigo, um familiar, alguém do seu ministério. Envie agora, seja instrumento de Deus para lembrar essa pessoa. Antes de decidir, busque ao Senhor. Nós somos uma família espiritual aqui. E eu quero que você faça parte disso, não apenas assistindo, mas interagindo. Escreva nos comentários o que o Senhor falou com você hoje. Testemunhos edificam vidas. Talvez a sua experiência seja exatamente a resposta que alguém precisa ler. E lembre-se, aqui estamos caminhando juntos, dia após dia, oração após oração.
Hoje fomos lembrados a parar, a ouvir e a discernir antes de tomar decisões. E eu quero te encontrar de novo na próxima oração. Até a oração da noite, ou até amanhã, quando nos reunirmos novamente diante do Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que a sua vida seja marcada a partir de hoje por essa decisão simples e poderosa. Nunca mais decidir sem buscar primeiro a direção do Senhor.